De volta com mais Papo Indie. Antes de começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, quero falar do aplicativo RB Play, que é totalmente gratuito. Agora você pode acompanhar a gente de onde você estiver. E olha, sem pagar nada. Olha que maravilha. É muito fácil, tá, gente? Basta encostar o seu celular nesse QR Code que tá aparecendo aí. Pronto, vai se abrir um mundo de Rede Brasil de televisão. É Papo Indie, é Tarde Top, é jornalismo. E dá pra rever todos os programas. Combinado? Inclusive esse que vai ser sensacional. Certeza que você vai querer assistir novamente. Fechou? Combinado? O WhatsApp continua liberado, viu? 011 964450532. Desce o Pitinini! Gisele, que eu vou falar? Quero que você apresente nosso convidado Ah, mas ilustre, com meu a amor. maior Você tá honra. bem, né? Eu sou, hein? Você tá bem? Tô bem, Tá ótimo. tô bem. Ainda não bati em ninguém hoje. Hoje, não, né? Ainda mais numa segunda-feira, não então tá no mordi. lucro. Olha, que era uma coisa, então eu tô ótimo. Mas, gente, é o seguinte, eu tô tendo a surpresa, porque eu não sabia que o convidado seria ele. Quando eu entrei aqui, a produção me falou porque eu sou um baita de um fã desse cara. Eu acompanhei muito esse cara na televisão, nas várias emissoras em que ele esteve, e os trabalhos dele. Eu gosto muito da leveza que ele põe em tudo que ele faz, mesmo que sejam, assim, notícias incrivelmente difíceis de dar. Ele dá com uma certa ironia, ele pega um ponto de fuga, aí ele volta para a câmera. Pô, o que é isso? Ivo Morgante, que prazer em te ver. E aí? Como é que você tá, Décio? Tudo bem? Pô, Tudo bem, agora Gisele? eu tô maravilhoso. Agora eu não sei nem o que falar mais, né? Porque depois disso tudo aí... Pronto, nós vamos tomar uma, vocês tiram o programa do ar. tira o Pronto. programa do Eu ar, nós também vamos tomar quero, uma. você me convida. Quero aprender aqui. É um olha. prazer claro. enorme estar com vocês aqui. Eu acho que cada vez que a gente se reúne para conversar um pouco na televisão, uma das coisas mais importantes do mundo acontece, que é a informação. Claro. Eu acho que a gente tem dois pilares na vida para fazer uma sociedade mais resolvida, mais feliz, que são a informação e a opinião. Todos nós temos direito à informação e todos nós sabemos ter uma opinião. Não importa a nossa classe social, não importa a nossa faixa etária, não importa nada. E tudo que eu fiz na televisão, eu sempre procurei me basear nisso. Eu dei as minhas opiniões, mas a pessoa que está em casa tem que ser contra a minha opinião ou a favor, enfim, mas tem que ter a sua opinião. Então, cada vez que a gente se reúne assim, a gente pode emanar isso para as pessoas pela televisão. Certeza, e né? discutir, e não, né, não ter a mesma opinião sobre tal tema, Exatamente, mas né? se respeitando, né, em nosso ponto de vista. Conversar. Conversar. Né? Conversar, que é um verbo que foi esquecido nos últimos anos, foi banido do país nos últimos anos e tal. Então, conversar. Conversar não é você botar um revólver na cara do outro e dizer concorda ou não. É que hoje em dia tá bem assim, né? Hoje em dia tá bem assim, né? Pois é um verdadeiro Far West. Né? Agora, Ivo, jornalista, locutor, repórter e ator. Vou confessar que o ator eu não conhecia. Então, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, porque eu até 17 anos de idade eu tinha certeza absoluta que eu seria jogador de futebol. Eu estava no São Paulo. É mesmo? E eu tive uma doença chamada hiperuricemia, que é a gota, né? Sim. Mas eu fui diagnosticado quando adolescente que eu sentia dores na sola do pé e não conseguia treinar. E fui mandado embora de São Paulo e cheguei à conclusão que eu não jogaria em alta performance. Jogo futebol até hoje. Jogo 3 vezes por semana futebol até hoje, mas não dava mais para ser jogador. E namorava uma menina e ela foi inaugurado o Teatro Alfredo Mesquita, na Zona Norte de São Paulo, e foi dado às pessoas de lá a possibilidade, da região, a possibilidade de fazer um curso de teatro, que era um intensivão, eles chamavam de Stanislavski, mas era um intensivão do Stanislavski e tal, e eu fui fazer. E a menina acabou não concluindo e eu concluí o curso. Né? O namoro continuou? Não, o namoro também não concluiu. O namoro não concluiu, mas você concluiu. Eu concluí o curso. E aí, muito tempo depois, eu já estava no SBT, eu tinha feito um esquete, eu gostava de fazer uns esquetes de humor, quando eu era jornalista esportivo lá nos jornais do SBT, e o Avancini me encontrou no corredor.
E ele falou, nossa, cara, eu vi seu esquete, você é ator? Eu falei, olha, Vassili, eu fiz um curso de ator, fiz teatro há algum tempinho na vida e tal, não sei o que. Depois parei um pouco, porque eu fui para o jornalismo. Aí ele falou assim, aí contei para ele que era esse curso que eu tinha feito. Ele falou, pois eu fui um dos caras que fez esse resumo Você falou do com o pai da Stanislavski. criança. Imagina. Aí, conclusão da história. Daria um tempo, eu achei aquele diploma, não sei nem como e tal, e bom, fui lá e me registrei como ator. E de vez em quando eu faço no SBT algumas coisas. Trabalhei em Cúmplices de um Resgate, fui um delegado lá de alguns capítulos. Que legal, e tal, olha essa isso. coisa toda. Mas assim, eu ainda não. Eu até quero. Você gosta? Eu gosto, eu adoro, mas é que Também assim, gosto você de começa a ir para outros lados da vida que você acaba, né, tendo, como é que eu vou fazer para fazer tudo isso, né? Porque eu definitivamente, Décio e Gisele, trabalhamos lá, né, Décio, há muito tempo, Sim, você trabalha muitos até anos hoje juntos. lá, né? E eu aprendi, não sei se tardiamente, eu acredito que não, que o Silvio não ganhava dinheiro com televisão. O Silvio ganhava dinheiro com sorteio. É. E eu fui para o sorteio. Então, hoje eu mexo com título de capitalização. Olha aí, Faço gente, sorteios. sabiamente, Faço sorteios. A gente teve um título de capitalização no litoral, que eu fiz um grande sucesso no litoral, agora há 5 anos atrás. Estou voltando a fazer um outro sorteio no litoral também. Mas quero agora eu pus na minha cabeça que eu não sei se as pessoas vão admitir que eu faça isso novamente, mas eu quero voltar a ser jornalista na televisão. Olha! Então, uma hora que seja aqui, hein, gente? Ó, pode vambora, ser, gente, né? atenção. É claro, né? Diretores aí, ó. Temos fiquem a maior ligados. necessidade. É, Eu não é. bem-vindo já. E eu acho que como a gente vai ficando mais velho, né? E a gente vai... Eu não acho que como mais velho você aprende as coisas, não. Você filtra as coisas. Sim. Né? E aí, filtrando, você fica um cara mais interessante. Né? Gente, que boa fala, hein? E aí você consegue... Eu acho que você consegue transmitir até melhor as coisas, né? Décio? A Gisele não sabe disso porque é novíssima. Ah, né? fica aí, Graças a gente. Deus, linda, maravilhosa. Mas já tô filtrando, Mas, entendeu? Já tô na idade de filtrar. de hein? começar a filtrar, né? Eu e o Décio aqui já temos um pouquinho mais gasto, mais usado, mas é que nós começamos cedo também, né? E você pensa em fazer um projeto, como você gostaria, assim? Então, na verdade, eu estou pensando muito e tenho pensado muito na minha vida nessa coisa da opinião. Mas a opinião ela tem que ser dada sem que ela seja a verdade. Ela seja uma opinião. Né? A gente tem que diferenciar a opinião da posse da verdade. Sabe? Porque às vezes eu posso ter uma opinião que ela pode, para mim, ser o caminho da verdade, mas ela pode ter algumas coisas que estão equivocadas. E quando você tem um equívoco na verdade, você não tem a verdade por completo. Claro. Né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer. E é a sua percepção também sobre aquele tema, sua vivência, né? sua trajetória, o que você viu para acreditar que aquilo seja verdade. É isso. E poder fazer com que o CEO de uma empresa que por acaso me veja tenha a mesma condição de formar sua opinião que a Dona Maria que põe a cadeira na calçada lá na periferia das cidades do país. A sabedoria é a mesma. É a mesma, né, Décio? Proporcionalmente é a mesma. Exatamente, sabe? Aí o povo fica mais resolvido, mais feliz, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? E pertencente, né? Todo mundo consegue participar. Né? Ninguém me provou ainda que existe uma coisa mais importante, uma conquista mais importante no mundo que a felicidade. Ninguém me provou isso. Ele não vai conseguir provar. Eu procuro a felicidade. Eu procuro a felicidade. Seguinte, vamos ter que lá. colocar Vamos. aqui agora, porque não dá pra falar de Ivo Morgante e não falar dá, aqui agora. Coloca aí pra gente ver. Ele tem 51 anos e quase 200 quilos. SOS aqui e agora. Dê um presente ao Papai Noel. Boa noite, são 6 horas e 31 minutos. Começa aqui e agora um jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Olha aí, gente. Ficou um bordão. Já era um bordão e virou um bordão maior ainda. Exatamente. E aí depois, no fim, esse é o primeiro, acho que o primeiro aqui agora. Depois a gente Foi o colocou. primeiro? Esse aí acho que foi o primeiro aqui agora, que era até a Patrícia Godoy que fazia comigo, não era nem a Cristina Rocha que fazia ainda comigo, né?
E depois a gente colocou um outro negócio, uma outra frase na abertura, que era: boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começa aqui agora um jornal vibrante, uma arma do povo, que mostra na TV a vida como ela é. Arma do Povo é uma coisa do jornal, A Hora, né? Acho que é da Hora do Rio de Janeiro, e a vida como ela é de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Com certeza. Aí a gente era até um abuso nosso querer fazer como Nelson dizia. Não, mas era uma citação. Exatamente, Na verdade, era uma exatamente, citação né? A dois autores, mas era uma citação. E tinha alguns componentes que depois foram percebidos pelas pessoas, né? O primeiro delas era a diferença da câmera. A câmera era uma câmera nervosa, que a gente chamava de câmera nervosa, que era uma câmera que saía já filmando da viatura da empresa, do SBT, e ia vendo todos os cantos. Porque você nunca, na vida, você dialoga ou você faz alguma coisa olhando sempre para um lugar só. Eu estou conversando aqui com ele. Eu estou conversando, olho para a Gisele, olho para a câmera, olho para você, olho para ali, olho. E a gente queria mostrar isso. E segundo, a gente precisava reunir um time legal de contadores de histórias, porque a reportagem nada mais é que você contar uma partezinha da história. Né? E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um jornal que era um jornal mais da notícia mesmo, com o repórter, do que um jornal do apresentador. Eu, por exemplo, eu fiz uma coisa, comecei a fazer uma coisa no Aqui Agora, porque eu tinha sido jornalista esportivo no SBT, eu fui narrar os jogos de futebol, no Aqui Agora, dentro da torcida, no meio da torcida. Então, quando acontecia um gol do Corinthians, eu estava narrando lá, os caras pulavam em cima de mim, e o microfone caía, e não sei o que tem. Você gritar gol. Ninguém ouvia Isso nada. é maravilhoso, e tal. você estava ali vivendo aquilo de uma forma real. E hoje em dia a televisão é feita sobre isso. Exatamente. Na realidade, mostrando... Mas uma coisa que sempre te destacou muito, e eu me referi a isso quando eu fiz a tua apresentação, como convidado, é o seguinte: essa coisa de você botar um pouquinho de ironia, um pouquinho de, eu não diria humor, claro, porque isso seria terrível, humor tétrico, mas você botar essa pitada de leveza, vamos dizer assim. Você está olhando para a câmera, de repente você pega um ponto de fuga, volta, que é para exatamente deixar a pessoa que vai receber a paulada que você vai dizer mais à vontade. Quer dizer, como é que você criou isso na tua cabeça? Foi o teatro que te ensinou isso? Não, foi a TV como ator? Você sabe que foi uma frase do Silvio. Uma frase do Silvio. Porque assim, pouca gente sabe que o Aqui Agora estreou dia 20 de maio de 1991, aí às 6 horas da tarde. E às 3h15, mais ou menos, ninguém sabia quem ia apresentar. Que é uma coisa característica, característica do Senhor Abravanel. A gente vive um pouquinho também aqui, às vezes, viu? É coisa de televisão. Mas é assim, na verdade é assim, estávamos eu, Jorge Elal e Guilherme Queiroz cotados para apresentar. Mas eu tinha feito um programa chamado Show de Notícias, que era um programa de domingo de manhã que a gente repetia as notícias da semana, e o Silvio gostava muito do programa. E gostava da minha apresentação. E aí ele virou para mim, e aí eu fiquei sabendo, eu estava no bar comendo um sanduíche ali na frente, na Vila Guilherme ali, né? E aí me chamou o Juninho lá, que era olha, o Marcos Wilson quer falar com você, que era o diretor-geral, ele falou: você que apresenta, mas o Silvio quer falar com você. Aí eu fui na sala do Barreto, que era o coordenador de programação, e tinha um telefone que a gente até comprou ele vermelho, porque era o telefone que estava direto na casa do Silvio, né? Era o telefone vermelho do Pronto, né? Meu Deus, imagina o telefone toca. Aí você ligava, você puxava lá, já tocava na casa do Silvio. Era uma linha que chamava-se LP, linha privada, né? E aí o Silvio falou assim: olha, você que vai apresentar. O Silvio é muito direto, né? Você sabe, né? Você que vai apresentar e tal, não sei o quê. Mas eu não quero um apresentador de telejornal. Eu quero você. Entendeu? Então, eu na hora, eu entendi, né? Eu entendi. E percebi que eu teria que ser o italianão que eu sou.
Porque se eu for preso um dia e o delegado falar para mim assim, você pode falar, se o senhor não tirar o gema, não dá, porque como é que eu vou falar, como é que eu vou Quando o explicar? Décio falou da forma leve de falar, foi isso. Entendeu? E aí eu, ao invés de começar, boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começam aqui agora, que seria um informativo normal, eu já meti logo, boa noite, são 6 horas e 30 minutos, o cara falou, Que isso, o que está acontecendo e tal? claro. E aí você tinha que vir caminhando nessa toada, mas ao mesmo tempo, é o que o Décio falou, a respiração sua tinha que dar uma pausa, porque a pessoa em casa também não pode ficar... Tanto que a gente, no espelho do programa, a gente batia e assoprava. Entendeu? Colocava o Gil e depois do Gil colocava a passagem de som do show do Chitãozinho e Chororó. Dá uma acalmada. Para dar uma acalmada. Porque o Aqui Agora, diferentemente do que as pessoas pensam, ele não é formado para ser um programa policial. Ele é formado para ser uma revista popular diária para a pessoa de uma classe social um pouco menor e que entende a linguagem popular da história, né? Porque se você for... É o tal negócio, se você for pedir para um economista agora, parece, olha, o aumento do salário mínimo foi apenas R$18. Ele começa assim para você. Bom, então como o salário mínimo é um indexador, agora, quando formos indexar as coisas, nós temos que pensar que nós temos R$18 de spread. Aí o cara está em casa e fala assim, espera um pouquinho, indexador bonito, eu vou pôr o nome do meu filho de indexador. Não é verdade? Aí o que nós fizemos? Você sabe quem era o nosso comentarista de economia? O Maguila. Era o Maguila, porque o Maguila entrava assim, olha, aumentou... Gente, ele entrava a gente assim... podia mostrar isso, será que a gente consegue? Aumentou em R$18 o salário mínimo. Maravilhoso. Não dá nem para comprar mais o feijão. E o povo, e fazia com a luva assim. O povo entendia que o ruim para o povo não era o indexador do spread, de não sei o quê. O ruim para o povo é que com R$18 ele não ia fazer nada. Olha lá Entendeu? uma foto do Maguila lá, ó. Olha lá. O Maguila era... É uma puta sacada era o isso, comentário. Exatamente. Porque as pessoas se conectam, Não, entendeu? é. Conseguem entender Claro, na notícia. claro. Porque às vezes aquele linguajar sofisticado, difícil, bonito, falar, a pessoa, não, nem é comigo, não sei nem o que é, pra Porque onde não vai. significa nada. Não sabe significa nada. Não significa nada. Exatamente, né? Para as pessoas de uma classe menor, não significa nada. Elas têm que primeiro tomar conhecimento das coisas, elas têm que primeiro ter instrução, ter escola, ter formação. Exatamente. Né? Serem politizadas, serem socializadas e depois elas vão poder ouvir isso que o Ivo falou, do indexador. Exatamente, porque senão você não consegue passar a sua... É aquele que nós falamos da informação. Sim. Né? Você não consegue passar a informação para a pessoa. Assim, eu, por exemplo, eu sou neoliberal. Eu fui vereador na cidade de São Paulo, de 97 a 2000, e sempre procurei exercer o neoliberalismo. Né? Não aquele liberalismo do século XVIII, que era um pouco mais complicado, mas o neoliberalismo, que deixa o Estado um pouco fora das coisas do mercado econômico, sabe? Das coisas sociais também, e que faz o básico, que é o seguinte, eu sou contra o aborto. Eu vou exemplificar aqui. O Décio é a favor. Eu tenho que dar o direito ao Décio de ser a favor e tenho que dar o direito ao Décio de tentar me convencer ou pelo menos explicar por que ele é favorável a esse tipo de coisa, gente. Foi ótimo você falar nisso, porque eu tenho uma confissão para fazer. Eu fiz o aborto. Você fez o aborto. Então você é a favor do aborto. Eu tinha que falar Tinha que falar isso. Mas é assim, isso é verdade, né? Então, aí você começa a fazer uma vida, né? um país, uma sociedade, que você começa a ter as pessoas com opinião. Claro, pô. Não é verdade? Opinião, As pessoas... E com respeito também à opinião adversa. Adversa. E tudo vem lá da informação. Ivo, eu fiz por um pouco tempo o Aqui Agora, você sabe. E um dia eu fui falar com o Marcos Wilson e disse para ele, olha, alguma reclamação, sei lá, eu falei, eu tenho. Eu gostaria, se possível, se não for possível, tudo bem, eu me afasto. Não, mas eu não aguentaria fazer outra matéria de tirar as pessoas de um terreno, né, que é onde foi construído lá essas moradias improvisadas de pau, enfim,
qualquer Os negócio. barracos, Os barracos improvisados, porque esse tipo de coisa, quando entram aqueles tratores e aquelas mães pegam seus filhos e saem correndo, me impactava muito, muito. Eu fiz, só que eu fui escalado 3 vezes seguidas Para fazer esse isso. tipo de coisa. Para fazer esse tipo de coisa. Na terceira, eu estava liquidado. Eu cheguei em casa e eu não conseguia nem falar direito, né, o que tinha acontecido. Minha mulher, o que você tem? Então, eu falei, não, nada e tal. Mas eu estava, sabe, tomei todos os calmantes, aquele negócio todo. Claro. Eu falei com ele, né, sobre isso e tal. Falou, não, claro, pode deixar. E na próxima escala, eu estava De novo. numa retomada de posse. Eu falei, olha, tá bom, só que eu não vou. Né? E aí mandaram embora do Aqui Agora. E é uma coisa, foi bom gente. foi bom você tocar nesse assunto, porque é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz na vida, e eu fui político, e sou político, né? Porque ninguém. Eu fui vereador em São Paulo, e a primeira coisa que as pessoas que tomam conta, que dirigem, que administram o poder público, elas pensam em combater o efeito. Né? E você não vai combater a causa. Você não tem que tirar as pessoas da onde elas construíram. Você teria que ter lá atrás dado uma condição socioeconômica para que elas não construíssem aquele negócio. A partir do momento que a causa gerou o efeito, você tem que ter como tomar cuidado com o efeito. É diferente a coisa. Certo? Por exemplo, nós estamos passando por um problema seríssimo que é o centro da cidade de São Paulo. Centro da cidade de São Paulo, ontem, por coincidência, eu peguei a minha mulher, meus filhos, a namorada de um filho meu, e fomos num lugar que eu acho maravilhoso, que é um restaurante na Marquês de Itu chamado Boi na Brasa. Eu ia sempre no Boi na Brasa desde garoto. Estamos descendo do carro, tinha um cara que ganhou uma comida lá, num determinado restaurante, e estava roubando um carro. Uau! Ele estava roubando. E o cara veio, lá, do segurança lá, e veio e pressionou o cara. Aí eu até pensei na hora, falei, bom, claro, o cara é um ladrão. Eu acho até que teria que ser levado à delegacia e tal. Mas tudo isso é uma coisa que é de lá de trás. E eu penso o seguinte, eu morei no interior muito tempo, e o caipira tem um ditado que eu acho sensacional. Se você não sabe vender pinga, não se meta a abrir um boteco. Não é verdade? É sensacional isso. Por quê? Eu acho assim, eu não discuto aqui a eleição popular deste ou daquele prefeito, deste ou daquele governador. Sim. Mas eu discuto uma outra coisa. Eu discuto o ser humano ter certeza que pode ser prefeito. Não, claro. Entendeu? Por quê? Porque ele não pode, quando chegar lá, falar, mas isso é um problema de anos atrás. Não interessa, amigo. Eu coloquei você agora para você resolver o problema de anos atrás. Se nós não tivéssemos um problema sério de anos atrás, você não estava aqui. Não estava aqui, claro. Gosta, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Claro. Trabalhar em cima, né? Trabalhar em cima. Mas então, em cima disso que eu te falei, estão chamando alguma coisa aí de VT? Eu queria mostrar. E como você sabe, né? Não, porque né, na hora que eu ia falar, você me olhou assim. Aquela linguagem corporal, sabe? Eu tô sem ponto, mas você tá com ponto. Então, alguém tomou esporro. É que vocês dois já tiveram um encontro. Sim, vários, né? Mas aqui na Rede Brasil, já. A gente quer rever um pedacinho desse encontro. Vamos lá. Vamos ver? Vamos lá. Aliás, a gente está falando tanto no Ivo, no Ivo Morgante, dentro do SBT. Põe na telinha. Boa noite, Brasil. São 6 horas, horário de Brasília. Está no ar o Aqui Agora, um jornal independente que mostra na TV a vida como ela é. Agora o time pegou o jeito do Carpegiani, ou o jeito do Vanderlei e tal. Ele falou, pegou nada, tem o jeito do São Paulo. O São Paulo tem que ter jeito de ganhar.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez no nosso Nova Itália, o encontro que nós temos todos os finais de semana aqui na CNT. Enquanto você está fazendo a abertura do Aqui Agora, faz de novo, vai lá. Boa noite, são 6 horas e 30 minutos, começa o Aqui Agora, um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é. O Silvio falou assim, olha, eu quero você apresentando aqui agora, mas eu não queria aquele apresentador de jornalismo, pura e simplesmente. Sensacional. Aí que ele falou, pra provar que ele falou. Desculpa. Mas então, em cima disso, que eu contei para vocês, que eu acabei saindo aqui agora por causa da pressão daquelas matérias, que era uma coisa que me pegava muito, eu não conseguia sair, entrar Desse no negócio, papel né? só do repórter Sim. e deixar o do ser humano do lado. Desculpe. Acontece um fator, Não dá pra mim. acontece um fator, e aconteceu comigo, Sim. né, que é um complicador, porque a gente é assim, se o ser humano começa a ver demais ou conviver, mesmo que visualmente, com o mal, com o ruim, o mundo dele, Fica ruim. na cabeça dele, vira 99% ruim. Claro. E o mundo é 99% bom. Exatamente. Entendeu? Claro. Só que você fez do seu universo todo aquele 1% Não, que mas é, que que ninguém é ruim. chega perto do demônio e sai a mesma pessoa. Desculpe, Claro, sem só dúvida. emanação. É. Mas então, Verdade. eu queria saber o seguinte: para mim, teve esse PT que eu acabei de contar. É. Sim. E para você, Então. uma loucura qualquer que foi no Aqui Agora ou num outro momento televisivo teu, conta pra gente uma grande fria que você se meteu aí, que você passou. Eu acho assim, eu tive alguns momentos que foram complicados, mas eu acho que, no geral, o Aqui Agora foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Foi. Se eu disser que foi ruim, é mentira minha, eu seria leviano. Se eu disser que o Silvio não é uma pessoa importantíssima na minha vida porque me colocou lá para fazer o Aqui Agora, seria também leviano. Muito embora eu acho que eu não deva nada para o Silvio não deva nada para mim. Ele me colocou lá, Cada um na sua. eu fiz o que ele precisava, Você fez um ele bom me trabalho, pagou o que eu sim. pedi, eu recebi o que ele me pagou Uma troca e ponto justa. final. Ponto Uma final. troca absolutamente justa. Mas o Silvio é uma pessoa de extrema importância na minha vida. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que o Aqui Agora começou a ir muito pro policial. Entendeu? Um dos grandes amigos da minha vida, e aliás, eu tive a felicidade de ser um dos poucos amigos que continuou com ele até o fim da vida, chama-se Cândido Gil Gomes. Opa. O Gil foi eu tive a felicidade. Sabe? Não foi ele que teve a felicidade de eu ir lá, não. Eu tive a felicidade. Eu ia no apartamento dele, a única coisa, ele morava de aluguel, porque ele acabou perdendo tudo que ele tinha, enfim, né, e ele já estava com o mal de Parkinson. E eu ia lá para passar as tardes, Que legal. porque ele precisava de mim. Porque ele precisava contar as coisas da carreira dele, da profissão dele, e porque eu precisava aprender ainda mais um pouquinho com ele. O maior contador de histórias do Brasil É verdade. chama-se Cândido Gil. É verdade. Se ele não fosse um repórter policial, fosse um repórter de outra área, de outra editoria, ele contaria histórias do mesmo jeito. Maravilhosamente. Maravilhosamente. Então, mas para mim, tava ficando uma coisa um pouco desgastante. Não tinha mais prazer em fazer. Sabe? E tinha caras maravilhosos fazendo a polícia. O Wagner foi um grande amigo que eu tive, Sim. o Wagner Montes. O Wagner um dia brigou pelo meu salário. Coisas de Wagner Montes. Tava difícil para renovar. Ele foi num programa do Silvio e falou assim: olha, o Ivo Morgante não está conseguindo renovar o contrato lá. O Wagner era um cara maravilhoso, né? E assim, e outras tantas pessoas, né? João Leite Neto e tal, enfim. Mas aí o que eu fui, o que eu cheguei à conclusão na minha vida. Eu sou muito assim, é o que eu falei para vocês, acho que um pouquinho antes da gente, ou até aqui já, né? Para mim as coisas são escalonadas, né? E o topo da minha vida é a felicidade. O topo da minha vida é a felicidade. E embaixo da felicidade estão as coisas que eu tenho que fazer para conseguir alcançar a felicidade. Claro. E o dinheiro está aqui, ó. O dinheiro está aqui. Graças a Deus, ganhei bastante dinheiro, eu vivo bem, não sou milionário, nada disso, mas vivo tranquilo e tal, certo? Mas eu não faço isso sob hipótese nenhuma. O dinheiro aqui e a felicidade aqui. Porque aí você perde a felicidade, Exatamente. não tem jeito, né? E ela é maior que o dinheiro para mim. Com Claro. certeza. Bom, mas ele também já fez matérias aqui.
Já fiz. Vamos mostrar aí um pedacinho? Vamos lá. Vamos lá. RB+. De segunda a sexta, às 7h30 da noite, não perca RB+, com Ivo Morgante. Essa semana na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Rede Brasil de Televisão, 10 anos ligada em você. Fizemos aqui. E assim, essas coisas são essas coisas que eu quero voltar a fazer. Mas não agora na rua, não. Eu quero voltar a fazer um programa de opinião. Claro. Entendeu? Um programa de opinião, mostrando os fatos, os acontecimentos e tal. Analisando. E acho. Mostrando sua expertise aí, né? Pra todo mundo. E acho que tendo um comportamento que é o comportamento que eu sempre procurei ter. Eu fiz poucos comentários elásticos no Aqui Agora. Quando eu comentava, era uma frase, outra frase e tal. Porque eu acho assim, quando você começa a fazer um comentário muito grande, a impressão que eu tenho, por exemplo, vendo, é que você está querendo impor a sua verdade. Está sugestionando, Não é verdade? né? Você está querendo sugestionar. Né? Então, o que eu quero fazer é esse tipo de coisa, sabe? Um programa que vai debate? mostrar as coisas. Seria um debate, Não, assim, um programa meu de opinião. Sabe? Um programa de opinião minha. Mas de tudo. E a opinião, ela cabe até você chamar o canalha de canalha. Claro. Concorda? O bandido de bandido. Bandido. Pronto. Sim. O que você não pode é execrá-lo. Né? O Aqui Agora teve um problema sério. E na época eu fui contra, mas a direção resolveu colocar e tal. Um cinegrafista do Boris Casoy filmou um suicídio na Galeria 24 de Maio, na Galeria do Eu Rock. lembro Ali. disso. Pelo amor de Deus. E o Boris não quis. Ele foi oferecer na redação do Aqui Agora e é aquele negócio de ser intempestivo, né? Não, vamos pôr, porque não sei o que tem, e tal, fizeram a votação lá e tal, resolveram colocar. A única coisa que a gente pressionou é para que não colocasse a pessoa se estatelando no chão. Claro. Eu fiz um comentário lá, na redação do SBT, que aquilo daria um aumento considerável de audiência na hora. Me procurassem depois de um mês. E depois de um mês, o Aqui Agora perdeu 12 pontos de audiência. Exato. Sabe por quê? Porque Lógico. a mãe, o pai, que estava em casa, falou, podia ser minha filha. Sim. Mas isso Não é em vale todos tudo, os né, veículos. pela notícia, gente. Você sabe que isso é em todos os veículos. Eu trabalhei dentro de redações a minha vida inteira escrevendo, editando e dirigindo revistas, e na Folha também, enfim. E eu aprendi uma coisa que é muito importante. Você não pode vender o que é feio demais. Exatamente. O que ofenda o sentimento maior das pessoas. Então, se você... Teve uma revista americana que, durante aquele boom do vamos todos emagrecer, isso há muitos anos, colocou uma capa que ela achou que ia explodir. Não ia ter para ninguém. Ela tirou a foto de capa, botou uma ilustração que era toda bege, né? O fundo branco e aquela coisa bege, em forma de gosma, pingando, estava escrito gordura, fat. Né? Sabe quanto vendeu? Nada. Nada. Ninguém vai pagar uma nota para levar uma tralha dessa para casa. Ninguém vai Claro. ligar a televisão para ver um sujeito que o braço dele está lá, a cabeça está aqui, a outra perna Sem está não dúvida sei nenhuma. aonde, porque ele caiu do Hoje tem uma sofá. convenção que não pode mostrar mais suicídio. E ninguém. você pode até, Gisele, eu acho que poderia até no dia, por exemplo, dizer assim, uma jovem tirou sua vida na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, infelizmente, tragédia no centro de São Paulo, ponto final. Entendeu? Você não vai... É que isso né? dizem que dispara para quem já está pensando em fazer isso. É, Fala, também, opa, também. Também vou tem lá, isso. vou fazer Também tem entendeu? isso. Então, Até não... inspira. Tem Sim. muita gente doente. Claro, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, eu discuto um pouco esse negócio das redes sociais. Acho que as redes sociais são maravilhosas para que você se aproxime, essa coisa toda, mas são perniciosas também, fazem um mal... Você é adepto, você usa São redes bem sociais? Eu uso para todas. Não, eu também, eu uso mas TikTok, Instagram, Ó, TikTok tudo, também. tudo. Uso Se todas. você for verificar É. o conteúdo da maioria, é uma coisa tóxica. Não, sabe, quando você pega um comentário assim, pô, é uma coisa... Porque ela é muito, destrutiva. porque ela é muito grande.
Né? É diferente, por exemplo, quando você lia o Globo, a Folha, o Estadão, enfim, procurava as notícias, né? Quer dizer, os veículos eram menos abrangentes. Né? Não é que você queira esconder, não é isso. Mas é que quando você larga tudo para todo mundo, você conecta essas pessoas imbecis, desequilibradas, né? Idiotas, débeis. Ou né? que estão a interesse de alguém fazendo aquilo. Exatamente, Claro. né? Vamos falar... Pode- Não, conclua, por favor. eu só queria terminar dizendo o seguinte, outra coisa que a gente tem que colocar, em discussão são as fake news. Elas existiram sempre. O arauto do Império Romano, ele ia lá no fundo do Império e dizia as mentiras que o rei queria, que o imperador queria. É verdade. Entendeu? Só que era mais difícil, porque ele viajava 1 mês e meio a cavalo, né, para chegar lá a notícia, mas que o imperador queria, que era uma mentira. Agora não. Agora a mentira que você contar aqui vai estar no Japão agora. Né? Então isso é um complicador, claro. Né? A gente tem que começar a entender as novas ferramentas, né? Senão não... Vamos falar um pouquinho de coisa boa agora. O que Vamos. Ivo gosta de fazer, um hobby, além do jornalismo, claro. Eu colecionei carros antigos e tenho 164 miniaturas dos carros fabricados no Brasil. Tenho mais 36 miniaturas de todos os carrinhos que foram usados no filme do James Bond, no 007. Tenho os 35 táxis mais icônicos do mundo. Caramba! Eu tenho um monte de coleção. Tem as fotos aí, gente? Eu não tenho pra mais. mostrar? Eu não Tem tenho. um vídeo. Tem um vídeo? Eu não tenho mais. Vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo, Vamos ver o vamos vídeo, mostrar. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República em 1956 e sonhava com um país industrializado. Facilitou a criação de indústrias e imaginava carros fabricados no Brasil. E deu certo. Esse aqui é o primeiro automóvel de passeio fabricado em série no nosso país, a Romizeta. Com design em formato de ovo, mecânica simples e barata, a Romizeta logo ganhou a simpatia dos brasileiros. Altemir Spinelli, muito obrigado por você nos mostrar essa coisa graciosa, maravilhosa. Que beleza. Eu beleza, adoro né? ela. Para o trânsito de hoje, um automóvel moderno, não é verdade? Ele tem umas coisas bonitas, né? Interessantes. Os faróis é como se tivesse... como a porta não é aqui, né? O farol não é acoplado aqui, né? Esse teto, que é um teto retrátil, né? Sim. Por que tinha isso, Spinelli? Ele já foi projetado com esse teto. Já foi projetado Já com esse foi. teto, né? Sim. E aqui pro Brasil também fazia calor, Perfeito. né? Para o Brasil é perfeito. Abre isso daqui, entra vento. Na verdade, a fábrica... Vamos ler um carro desse. Você sabe gosta que também? Você gosta de carro antigo? Gosto. Eu tive 26 carros antigos na minha coleção. Porque existem 2 tipos de coleção. Claro que existem outros tipos, mas os mais importantes. Que é a coleção de número, de tamanho, que são colecionadores com 400 carros, 500 carros, enfim. E a coleção pontual, que é, por exemplo, a minha era pontual. Eu tinha o Ford 29, que era... Mas que isso tinha... em- Não, grande. Um carro os mesmo. próprios. Eu tinha o Ford 29, tinha o 35, tinha o 29, Mercury 48, o Impala 64 com 4 portas sem a coluna do meio, enfim, os carros mais icônicos. Alguns sentimentais, eu tinha a Rural Willys na minha coleção, porque o primeiro carro que meu pai me deu foi uma Rural Willys. Que eu trabalhava com meu pai tinha bares, padarias, essas coisas, eu trabalhava com ele me deu uma Rural Willys, eu com 14 anos trabalhava com ele, era o único cara que ia para o bailinho no final de semana de carro. Nossa, fica aí, tá? Rural, Não chegava no Era uma Rural Willys. a rural que para dirigir era um Jeep. Era um jipão, né? Então, aí eu tinha essa coleção. Aí, em determinado momento da vida, eu resolvi me desfazer da coleção. Hoje estou elegendo ainda um carro só, eu quero ter um carro antigo só. A coleção te dá muito trabalho, você começa a ficar meio louco, Não, sem dúvida, sabe? uma despesa uma tremenda, despesa muito grande. manutenção, tudo. E tem carro que você tem que pôr no cavalete, tem carro que não pode pôr no cavalete, tem carro que se você não for sair nos próximos 2 meses, tem que secar ele inteiro, tirar todos os fluidos, Nossa. tudo. Não é só ter o carro bonito. Não é só ter o carro Agora, vamos ver bonito. se você pilota direitinho. Tem no YouTube também, vamos ver. Tem, seu piloto. Tá de carona? Tá pilotando ou tá de carona? Tá de carona ainda. No seu canal do YouTube, vamos ver. Vamos ver.
sabor, começou a corrida. Já começou, né? Começou a corrida. Ô, daí me fala da história desse carro aqui, porque esse carro tem um envolvimento emocional muito grande com você, né, Odair? É verdade. Esse carro tem uma história porque envolve meu pai, né? Eu trabalhei que maravilha. na década de 60, a gente trabalhou junto nesse carro. Esse aqui, Odair, você comprou ele inteiro? Na verdade, eu contava essas fases para os meus filhos, né? E eles não conheciam a DKV. Em 2005, eles se juntaram e compraram esse DKV e me deram de presente no Dia dos Pais. Deram um DKV de presente. Isso, eu falei, não, que legal, eu vou deixar ele exatamente como era o carro que a gente trabalhava. Tudo igualzinho. Eu me lembro que eu saía de casa, a primeira coisa que você fazia... Olha só. Câmbio na direção, né? Câmbio na direção, motor 2 tempos, né? Então você havia a mistura moto, do né? óleo e da gasolina. Como se fosse uma moto. E aí eu vou falar uma coisa aqui, até brinquei com o senhor Odair. Diziam, na época, era uma brincadeira que eu vou fazer aqui, eu até vou me permitir a fazer aqui, que o DKV era um carro dos homens traídos. Porque você, quando chegava em casa de noite, você tinha que dar 3 aceleradas para ele pegar no outro dia cedo. Sim. Quando você acelerava, o cara pulava a janela Você já avisou que tava aí, já. É uma brincadeira, eu fiz até com o senhor Odair. Então, o senhor Odair é uma pessoa maravilhosa. Esse cara tem um Cinca também sensacional. Esse mundo é fascinante, viu? Sim. Ele é Os fascinante. carros, No YouTube você costuma postar... Eu tenho um canal chamado Carangas do Brasil. Tá. E eu começo sempre com ele na mão. Com a miniatura na mão e vou pro carro. Né, Põe pro na carro. tela aí pra gente mostrar o Carangas. Olha lá, Carangas do Carangas, Brasil, tá a gente tem tá ali, mais de tá 3 milhões de visualizações, acho que estamos chegando a 30 mil inscritos, então o negócio tá legal, tá bom. Ô, Ivo, me diz uma coisa, sobre esse projeto que você tem, essa vontade que você tem, esse projeto que você está desenvolvendo, fazer um programa de opinião, focalizando assuntos e dando a sua posição sobre aquilo e tal, Exatamente. analisando direitinho e tal, babá. Você tem mais detalhes? Você já encaminhou isso? Então, eu tenho alguns detalhes. Eu tô vendo direitinho. Eu sou uma pessoa extremamente, infelizmente até, supersticiosa. Eu sou muito supersticioso. Não passo embaixo de escada. Não cruzo com gato preto. Sabe? Eu acho que isso é um pouco do... Eu acho que eu tenho um pouco de toque. Também, porque eu tenho, sabe, meus filhos saem, a primeira coisa que o pensamento primeiro que vem é o pensamento ruim, eu tenho que desligar ele para botar o pensamento bom na cabeça, enfim e tal. Mas então eu só vou realmente falar da minha estada em alguma televisão na hora que eu assinar com essa televisão e tal. Mas eu já tenho um projeto. E esse projeto passa pura e simplesmente pelos fatos, com vídeos que podem ser da internet, que podem ser vídeos de outros veículos, enfim, e ele vem para mim e eu emito a minha opinião. Sim. E deixo sempre a frase final que eu quero deixar, que é o seguinte: agora você faça em casa, forme em casa a sua opinião. Isso é entendeu? ótimo. Porque aí eu consertar o mundo nós não vamos, né, Décio? Aliás, a Gisele pode até tentar, nós já estamos velhos, nós já estamos... Nós já não dá mais tempo. Não, mas é ótimo isso, você aperta o botão de um negócio chamado pensar. Pensar, né? Isso. Então, olha... Sai do piloto automático, é o que tá precisando. Exatamente. Sai do piloto automático, a gente criar a nossa opinião, Faz nosso a tua ponto parte de vista. agora, né? Isso é maravilhoso. É isso que eu quero fazer. E eu acho que é uma contribuição que eu quero dar. Acho que já dei algumas contribuições. Graças a Deus eu sou considerado uma pessoa, não eu, a equipe do Aqui Agora é considerada uma equipe que reformulou o jornalismo da televisão brasileira. Eu tenho um orgulho, né, tão grande de estar com a foto no almanaque do SBT. Porque o SBT foi a minha casa muito tempo. Eu comecei na televisão no SBT. Um dos maiores amigos que eu tive foi o Gugu. Eu dirigi o Gugu em rádio, o Gugu me levou para televisão. Você trabalhava no Viva a Noite? Eu era repórter do Viva a Noite, entendeu? Então, e assim, pô, o SBT, o Décio sabe mais que eu, porque o Décio tem até muito mais tempo de SBT. O SBT era uma televisão legal.
Você entrava no banco, tinha um palhaço fazendo um cheque, tinha um... tinha um cara que ia fazer a novela. Eu falei, tira de vovó Mafalda, recebendo um cachê. Recebendo um cachê. Eu tinha... A história do Golias é maravilhosa. Você sabe a história do Golias ou não? O Golias chegou no Banco Nacional, lá no SBT, e falou pro gerente assim, eu queria ver meu dinheiro. Aí o cara foi lá, pegou, puxou a aplicação dele, falou assim, ó, seu Golias, está aqui assim. Eu falei assim, não, eu quero ver o meu dinheiro. Ele falou assim, não, mas está aqui, ó. Não, mas eu quero ver o meu dinheiro, o meu dinheiro que está aí no banco. Eles tiveram que ir no caixa, lá no cofrezinho do banco, lá pegar um monte de dinheiro e falar assim, Golias, está aqui o seu dinheiro. Está aqui o seu dinheiro, não enche mais o saco. Boa, quer dizer, essa televisão era maravilhosa. Obrigado, eu que agradeço. Volte sempre com a gente. Claro, aí, pra claro, contar claro, mais histórias, a gente acaba aprendendo. Vem cozinhar um dia, você cozinha? Eu cozinho mais ou menos, Mais ou mas menos. dá Então para vem fazer, comer, né? então, Venho comer. Todo mundo junto, né, É Décio? isso Tá bom, aí, então. Ivo, brigadão de coração sempre. Décio, olha, falar com você é maravilhoso, porque quando você fala com uma pessoa que você pode absorver não só o conhecimento, mas a energia, é muito legal. E agora, conhecendo a Gisele, ficou melhor ainda. Gisele é fantástica. Então, olha, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Obrigada. E que Sucesso, a gente possa estar sempre junto. Tá legal, então. Obrigado, viu? Tá? Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Ivo. Beijo.